Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Se tiver alguém aí para me dar um ok sobre o volume do som, se está ok, por favor me avisem. Eu vou iniciar aqui antes de começar, ainda faltam 2 minutinhos. Eu vou iniciar aqui dando alguns avisos. A nossa casa continua fechada, infelizmente, né, para as palestras, mas nós ainda temos algumas atividades que estão acontecendo. Então, nós temos a campanha de doação de alimentos, né, tem muitas famílias em situação de dificuldade mesmo. Então, as doações podem ser feitas em alimento mesmo, levando lá no centro, ou então pode ligar, né, no telefone que nós temos aí no Facebook, para fazer a doação, né, através de depósito, como preferirem. Também temos doação de fraldas geriátricas, que tem vários idosos acamados que são atendidos. Temos também a campanha dos enxovais de bebê, então se tiverem roupinhas, né, em boa condição, de criança até 3 anos, a gente está recebendo para fazer a doação, né, para as gestantes carentes, que é um dos atendimentos que nós temos regularmente. A secretaria do nosso centro continua funcionando todas as tardes. Então, as pessoas podem comprar livros na livraria ou emprestar na biblioteca. E, além disso, nas quartas-feiras à tarde, existe o atendimento fraterno. Então, as pessoas que quiserem podem ligar, marcando, e vai ter uma trabalhadora lá do nosso centro para conversar sobre os problemas da pessoa, claro que sempre com base na doutrina espírita, né? Para conversar, refletir sobre seus problemas, trocar uma ideia, né? Como o próprio nome já diz, é uma conversa fraterna. E é só ligar também no telefone que nós temos aí no Facebook. Então agora a gente já está no horário, né? Das 8 horas, nós vamos iniciar. Se alguém puder me dizer se o som está ok, para a gente começar, por favor, me dá um toque aqui, tá? Por favor. Então, hoje, o tema que a gente escolheu para conversar não é tanto uma reflexão, é mais um estudo, mas é um estudo que serve para a nossa vida, para a gente usar os ensinamentos que são colocados aqui para nossa melhoria, né? Para a gente aplicar na nossa vida. Então, o tema que eu escolhi é o planejamento da reencarnação. Então, para iniciar, eu vou ler um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 8. Se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo do inferno. Então, são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Então, nós, com essas palavras de Jesus, pedimos a ajuda dos nossos espíritos superiores para que nós possamos fazer essa conversa, esse estudo. E agradecemos por mais essa oportunidade, agradecemos pelo dom da vida e agradecemos por estarmos aqui e podermos, à luz da doutrina espírita, refletirmos sobre a nossa vida. Então, essas palavras de Jesus, a princípio elas chocam um pouco, né? Cortar fora o pé, cortar fora a mão, mas
agora não vou falar mais sobre isso aqui, sobre esse texto, esse trechinho de Jesus, porque depois de tudo que eu apresentar aqui, essas palavras vão fazer todo sentido. Então vejam vocês, eu escolhi para essa conversa de hoje algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 6, que é sobre a vida dos espíritos, onde eles explicam que a cada reencarnação os espíritos podem escolher as suas provas, né? Quer dizer, podem escolher aquelas dificuldades que vão ser enfrentadas durante a vida. Então eles explicam, desculpa, nas questões de 258 a 273, os espíritos explicam que antes de começar a nova existência, o espírito escolhe o tipo de prova que ele vai ter, ou o tipo de dificuldade, né? O tipo de problema que ele vai enfrentar na vida. E que para fazer essa escolha, ele é auxiliado pelos espíritos superiores, né? Pelos orientadores. Porém, se o espírito, por má vontade, por rebeldia, por inferioridade, não está em condições de escolher a melhor alternativa, né, para a sua próxima encarnação, essas experiências, essas provas podem ser impostas, né, podem ser obrigadas. Ele pode ser obrigado a seguir esse caminho se ele não tiver condições de escolher. E aí eles explicam também que a previsão da vida da pessoa é em caráter geral e daqueles pontos mais importantes, aqueles pontos cruciais para a vida. Por exemplo, aproximadamente o tempo de vida que a pessoa vai ter, o tipo de condição socioeconômica que a pessoa vai ter, os casamentos ou o casamento, os filhos, né? Então são esses pontos da vida mais, essas diretrizes mais graves, mais importantes. E que as particularidades, né? Os assuntos do dia a dia, eles vão transcorrendo naturalmente ao sabor das consequências, né? Das escolhas das pessoas. E que as escolhas, então, feitas lá no planejamento da reencarnação são essas mais importantes, essas diretrizes, né, poderíamos dizer. E depois no capítulo 7, na questão 335, eles explicam que além dessas escolhas que a gente comentou, o espírito pode escolher o corpo físico que ele vai ter, como vai ser a conformação do seu corpo, porque os problemas que o corpo apresentar, né, o corpo físico, as doenças, as deficiências, vão ser justamente parte daquelas provas escolhidas, né? Então, isso tudo, esse conjunto de fatores escolhidos vai auxiliar o progresso do espírito. E aqui também, o corpo físico nem sempre vai ser possível ser escolhido. Isso se o espírito estiver em condição e tiver merecimento para isso. E aí, como sempre, a literatura espírita, claro, tem a base de Kardec, mas muitos detalhes de como as coisas se processam foram trazidos por Chico Xavier nos livros de André Luiz, né? Então, o espírito André Luiz, naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar e depois tem outros livros na sequência, vai explicando com mais detalhe essas questões que o Livro dos Espíritos coloca. O que vai ser feito, mas não explica como vai ser feito. E aí, no livro Missionários da Luz, existe o capítulo 12, onde essas questões estão bem claras, estão bem explicadas,
inclusive com exemplos, né, que auxiliam então a gente a compreender melhor e dão essa ideia, né, que a gente comentou que pode servir de diretriz para a nossa própria vida. Então, o livro Missionários da Luz, ele, como eu disse, é a sequência, né, do livro Nosso Lar. Ele é o terceiro livro da série, né, de uma série de 13 livros. Então, nesse capítulo 12, o André Luiz vai visitar um setor dentro da colônia Nosso Lar, que justamente é encarregado de fazer esse planejamento. E é chamado de Instituto de Planejamento de Reencarnações. E ele vai lá conhecer o trabalho que é feito lá nesse instituto. Aí ele ficou muito impressionado, ele descreve que são várias construções, vários prédios, muitos jardins, muito movimento, né? Muitos espíritos andando para lá e para cá, muitos tratando do próprio planejamento e outros ainda tratando de planejamento de outras pessoas, né, intercedendo por outras pessoas. Até um dos exemplos vai ser justamente, a gente vai ver daqui a pouquinho, a mãe falando ou pedindo pelos filhos. Então são 4 exemplos que o André Luiz apresenta aqui, e um deles é de um senhor chamado Silvério. Então esse Silvério, ele tinha já passado 15 anos, depois que ele tinha sido abrigado na colônia Nosso Lar. Ele estava trabalhando durante todos esses 15 anos, mas ele estava com medo, com receio, né, dessa nova experiência. E os espíritos até comentam que a insegurança que nós temos aqui no mundo físico em relação ao mundo espiritual, né? Quer dizer, o que vai acontecer depois que eu morrer, como é que eu vou chegar lá, como é que vai ser, a mesma insegurança a gente tem quando chega lá e para voltar, né? Então era justamente isso que esse Silvério estava um pouco preocupado, né, com o que seria. E aí quando ele chegou lá, ele foi avisado que ele teria um defeito na perna, porque numa encarnação anterior ele tinha tido problemas com a vaidade, né? E aquilo tinha sido um empecilho, né? No crescimento dele como espírito, né? No cumprimento das suas tarefas. Então que ele iria, dessa vez agora, com um pequeno defeito na perna que prejudicaria um pouco essa questão da aparência física. E outra coisa interessante é que eles avisaram para ele que o tempo que ele tinha previsto para a próxima encarnação seria por volta de 70 anos de idade. Né? Então ele desencarnaria aos 70 anos, mais ou menos. E aí é interessante que o instrutor disse assim, em tom de brincadeira para ele: não volta aqui antes dos 70, hein? E aí isso serve de alerta para nós. Porque o que ele quis dizer com isso? Não volte antes dos 70. Isso quer dizer que ele tinha 70, quer dizer, ele tinha um crédito de 70 anos, né, para cumprir as suas atividades. E que se por algum motivo ele, descuidando do seu corpo, cometendo excessos, né? Excessos de bebida, excessos de comida, até o próprio André Luiz, né? No livro Nosso Lar, relata que ele desencarnou antes do previsto, foi até chamado de suicida indireto, né? Então, justamente, se a pessoa tem aquele tempo, ela tem que preservar a sua vida, cuidar da sua saúde, né? Da sua alimentação, enfim, não cometer excessos de qualquer tipo, de tal forma a conseguir cumprir o tempo previsto. Então, isso já é um alerta para nós, porque o nosso corpo é o nosso instrumento. Então, nós temos que cuidar do nosso instrumento. Ele é a nossa ferramenta, né?
porque o objetivo do espírito é o aprimoramento. E a gente usa o nosso corpo físico para cumprir esse objetivo. Mas no final, né, da fala a gente vai voltar nessa questão do instrumento ou da ferramenta, né, que é o nosso corpo. O segundo exemplo que o André Luiz apresenta, né, nesse capítulo 12, é uma senhora chamada Anacleta. Então, o caso dela é um pouco dramático, porque ela tinha sido mãe de 4 filhos, né, 3 rapazes e uma moça, e eles tinham tido uma vida relativamente tranquila em termos de condições financeiras, e por conta disso ela tinha coberto os filhos de excesso de cuidado, excesso de mimo, tinha dado uma vida muito fácil para os filhos, de tal forma que isso contribuiu. Marta, é o livro Missionários da Luz, é o terceiro da série André Luiz. A Marta perguntou ali qual era o livro. E aí, esses 4 filhos dela tinham tido problemas na vida por desregramentos, tanto de ordem física, como eu acabei de comentar, né, bebida e comida e tal, quanto de ordem moral, quer dizer, tinham aprontado alguma coisa que eles não entram no detalhe, mas isso tinha contribuído, quer dizer, a mãe com excesso de cuidado e de mimo tinha facilitado demais a vida dos filhos, de tal forma que eles tinham escorregado ladeira abaixo. E aí, quando a mãe chegou no mundo espiritual, ela percebeu que os filhos estavam no umbral, em condições muito difíceis, justamente em função desse desequilíbrio espiritual que eles próprios tinham provocado. E ela, então, começou a trabalhar na colônia espiritual para conseguir créditos para ajudar os filhos. E agora, então, depois que ela tinha trabalhado durante 30 anos lá na colônia espiritual, ela conseguiu resgatar os filhos lá da situação difícil que eles estavam e iriam reencarnar todos. Ela novamente seria mãe desses 4 filhos, o pai também seria o pai deles, mas o pai na encarnação anterior tinha sido mais austero, o pai tinha tentado encaminhar os filhos para o bom caminho e a mãe é que tinha feito a confusão toda. Então, por conta disso, estava previsto que pai e mãe receberiam aqueles filhos novamente, mas ele desencarnaria cedo, então ela ficaria viúva muito cedo, tendo que cuidar daquelas 4 crianças, sendo que, olha a situação, 2 deles teriam problemas mentais, um teria paralisia dos meninos, e a moça também teria problema, mas menos grave, e ajudaria a mãe a cuidar dos irmãos, então, depois que faltasse o pai. E aí, essa senhora, né, chamada Anacleta, comentou. Ela viu o projeto, né, porque o André Luiz comenta que lá nesse local onde eles fazem os projetos dos corpos, se vê um desenho, né, um desenho do corpo físico com todos os detalhes de órgãos, de glândulas, o que vai funcionar bem, o que não vai funcionar bem, etc. E ela viu os desenhos, achou que estava interessante, de acordo com as necessidades daqueles espíritos, e comentou. Ela disse uma frase muito bonita, ela disse assim: as mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confiou junto dos filhos amados em uma existência, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos em uma próxima existência. Então ela estava justamente se propondo a
encarar esse desafio de reencaminhar essas criaturas. Então, a gente vê aqui outro ensinamento muito importante para nós. Muitas vezes, a doença no corpo físico é a cura que o espírito precisa. Então, nós temos que pensar em nós mesmos não como corpos e não como seres de carne e osso que têm uma alma, mas como espíritos que estamos passando por uma experiência de carne e osso. Então, nesse sentido, as nossas doenças, as nossas deficiências, dificuldades físicas, muitas vezes são a cura que o nosso espírito, quer dizer, o nosso eu verdadeiro, está precisando. Depois, o terceiro exemplo é uma moça que ele não informa o nome, e a moça já tinha recebido o seu projeto, e ela tinha levado para dar uma olhada, mas ela estava voltando com aquele desenho do projeto, dizendo que ela queria alguma modificaçãozinha. Por quê? Porque ela tinha percebido que o corpo que ela tinha, que estava planejado para ser o corpo da próxima encarnação dela, estava perfeito, não tinha problema nenhum. E ela pediu então que fosse tirada essa perfeição da glândula tireoide e das paratireoides. Porque ela queria que com isso, porque a gente sabe que a glândula tireoide ela regula o metabolismo. Então, se ela funciona demais, a pessoa é magra demais, e se a glândula funciona de menos, a pessoa é mais gordinha. Então, a pessoa foge, de qualquer maneira, a pessoa foge do padrão, né, aceito como o ideal, digamos assim. Então, ela não queria um corpo impecável, ela não queria uma forma perfeita, porque ela também, numa encarnação anterior, tinha tido justamente problemas por conta da vaidade, né, do corpo muito bonito. E aí ela comentou: minha tarefa não será fácil, quer dizer, ela tinha coisas a resgatar, né? Tanto que ela diz assim: tenho que recuperar um patrimônio espiritual de grandes proporções. Isso significa que ela tinha perdido, né, alguma coisa em termos de patrimônio espiritual. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a harmonia física perfeita me perturbaria as atividades. Prefiro a redenção do meu espírito a um corpo perfeito. Então vejam vocês que muitas vezes aquele probleminha que nós temos no nosso corpo físico foi pedido por nós, para que a gente consiga justamente atingir o objetivo do espírito, né? Pensando sempre que o nosso eu é o espírito. E o quarto exemplo é um senhor, que também não dizem aqui o nome, que tinha tido também um drama na existência anterior. Ele tinha assassinado um outro homem a facadas, e o homem que foi morto, quando chegou no mundo espiritual, começou a obsidiar o assassino, persegui-lo, e aquilo então criou um ódio recíproco, né? O assassino lembrando do que morreu com ódio, e o que morreu lembrando do assassino com ódio também. Aquilo gerou um conflito, uma desarmonia no corpo daquele que estava vivo ainda, né? E causou a morte dele. Quando ele chegou no mundo espiritual, aí, obviamente, depois de todo o preparo, né? Como o André Luiz comenta, existem cursos, existem palestras, existem tratamentos, então ele foi se apercebendo do erro que ele tinha cometido, ele se arrependeu, ele sentiu remorso, e aí ele resolveu ajudar o homem que tinha sido assassinado por ele próprio. Ele ajudou a resgatar aquele homem e se dedicou, né, ao tratamento do outro e tal. Mas, de qualquer maneira, ele ainda
estava com uma dívida, né? O fato dele ter assassinado o outro ainda era uma coisa que devia ser paga. E aqui é mais um ensinamento muito, muito importante. Porque a gente sempre ouve dizer na doutrina espírita que, então é porque ele tem um problema no pé, é porque na existência anterior ele machucou o pé do outro, enfim. Tudo olho por olho, dente por dente. E não é bem assim. Por quê? Porque se fosse bem assim, olho por olho, dente por dente, pensa bem, um assassinou o um assassinou o dois. Aí na próxima encarnação, o dois assassina o um. Aí o um assassina o dois na seguinte. A coisa nunca ia acabar. Mas tem uma frase do apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, que diz: o amor cobre a multidão de pecados. Vejam só, como esse homem que tinha assassinado o outro foi lá e ajudou o outro, então aí está o amor cobrindo os pecados. Resultado? Ele teria muita dor, ele teria muito problema, ele sofreria, mas ele não ia morrer assassinado. Ele ia ter uma úlcera no estômago. Esse seria o resgate, a expiação por ele ter assassinado aquele homem. Então, no desenho do corpo dele, o estômago aparecia com uma mancha escura. Então, aquilo significava que ele iria sofrer por muitos anos de uma úlcera até que iria desencarnar em função justamente daquele problema. Então, ele não necessariamente tinha que morrer de forma violenta, não precisava ser assassinado, mas de qualquer maneira ele tinha essa parcela ainda de débito. E aí o instrutor explicou para o André Luiz que no futuro a medicina humana será muito diferente, quando puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais que agem nas doenças do corpo físico. Muito frequentemente, as afecções se encontram diretamente relacionadas com o psiquismo e todos os órgãos são subordinados à ascendência, né, ao comando moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades e as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão representará o maior papel. Que beleza! E espero que a gente ainda consiga viver, né? É o momento de ver a medicina tendo essa transformação, tendo esse entendimento, né? Dessa ascensão da moral, do sentimento sobre o corpo, né? E que a medicina consiga entender o ser humano de uma forma mais interligada, né? Com essa regência da nossa mente. Mas, de qualquer maneira, mesmo que a gente não tenha ainda atingido essa medicina, né, que ele diz que vai ser no futuro, o importante é a gente saber que muitas vezes, como eu já comentei, a doença é a cura do espírito. Outra coisa é que o nosso corpo deve ser tratado com todo carinho para que a gente consiga cumprir o plano que foi planejado em termos de tempo, né, da nossa existência, para que a gente então consiga da melhor maneira possível atingir o objetivo da nossa encarnação, né? Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual que é o objetivo da encarnação, quer dizer, da nossa vida, eles dizem, os espíritos dizem que o objetivo do espírito é chegar à perfeição, cumprindo a parte que lhe cabe na obra da criação, quer dizer, ajudando o Criador, né? Sendo nós todos co-criadores.
E a gente só consegue atingir esse objetivo se a gente usar plenamente esse recurso que Deus nos deu, essa ferramenta maravilhosa que é o nosso corpo. E aí, para encerrar, justamente, eu vou ler uma poesia, né? No lugar da prece, eu vou ler a poesia do espírito Cassimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, que está no livro Cartilha da Natureza. A poesia se chama A Ferramenta. Então diz o seguinte: o êxito no trabalho com que o homem se apresenta depende da vigilância que se deve à ferramenta. A enxada laboriosa, que coopera e não se cansa, pede zelo no serviço para agir com segurança. A agulha, por ministrar benefícios e atenções, não dispensa tratamentos, desvelos e condições. Nos trabalhos do tecido, em tudo que atinja o assunto, o tear pede harmonia nas peças do seu conjunto. A própria cozinha humilde, no que diz respeito a ela, reclama copo aciado e limpeza na panela. No círculo das tarefas, das mais simples à maior, descuidada a ferramenta, tudo vai pelo pior. Sem isso, qualquer serviço inclina-se à negação e tende com rapidez às sombras da confusão. Instrumento corrompido marca início de insucesso. Sem lutas de vigilância, não há bênçãos de progresso. O problema do utensílio é tão belo quão profundo. Lembra sempre do teu corpo, atende essa lei no mundo. Viveres de corpo ao léu, estranho aos cuidados teus, é injúria feita ao trabalho, menosprezo aos dons de Deus. Então, meus amigos, muito obrigada a todos. Espero que Deus nos abençoe mais uma semana, que nós possamos nos encontrar em breve aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção.